abraço para você ligado com a gente. Vamos juntos, estamos chegando aqui na Band. Muito obrigado pela sua audiência. Ao vivo hoje, apenas no 15.1, nesse feriado de adesão do Maranhão. Muito obrigado você que nos acompanha em sua folga. Vamos juntos. Hoje temos futebol amador. Ontem o programa foi apresentado pelo Rafael Araújo, com o Javier, com a Brenda. A eles eu agradeço muito, viu? Valeu mesmo. Mas a gente vai assumir o comando hoje. A Brenda está em casa, o Rafael está em casa, o Rafael também. O Denilton Neves, que comanda a nossa produção hoje. A gente vai seguindo. Hoje tem a galera da academia que vai falar das suas conquistas, vai bater um papo também sobre o jiu-jitsu do Egito, está aqui. O Léo também está aqui para falar sobre o futebol amador. Tem o Sampaio Basquete, que jogou ontem, e a reportagem do final de semana, que a gente passou o final de semana rodando Delta do Parnaíba, região do Muni. Tem tudo isso e muito mais a partir de agora. Mas vamos falar sobre a Copa Interbairros, porque oficialmente a Copa Interbairros está chegando na sua reta final. O Léo está com a gente. Léo, bem-vindo ao Jogo Aberto. Você que acompanhou no final de semana aí as partidas, comenta com a gente tudo que aconteceu. Fala, Max, pra galera que tá de casa aí, tomando aquele almocei, né, de praxe. Max, o fim de semana da Copa Interbairros foi bem movimentado, com jogos decisivos que deram as últimas 5 vagas para a fase quartas de finais que aconteceu nesse fim de semana. A gente fez a cobertura de um jogo especial, né, entre Resenha da Vila São José e da equipe do Jussatuba, jogo que aconteceu lá na Vila São José, no campo do Veríssimo, com um placar de 2-0 para a equipe do Resenha da Vila São José, Max. Beleza, nós vamos ouvir alguém? Tem alguma sonora? Vamos ter a sonora aí do atleta da equipe do Resenha, João Miranda, tem também do Nilson Mar, presidente lá do Jussatuba. Temos algumas sonoras aí para vocês acompanharem junto com a gente. Então vamos lá, põe na tela aí, a galera vai resumir o que aconteceu no final de semana. Primeiramente, exaltar o nome do Senhor, porque eu creio que se não for na nossa vida, nada disso teria acontecido. E também a toda a minha equipe, a toda a diretoria, essa torcida maravilhosa que apoia nós do começo ao fim. E muito feliz pelos 2 gols e com a classificação. Agora é trabalhar forte, que a gente sabe que o campeonato começou a aumentar o nível. Se Deus quiser, a gente vai conseguir nosso objetivo, que é o título. Infelizmente, a gente não conseguiu adotar nossa ideia de jogo, né? Desde o começo do primeiro tempo, a gente não conseguiu trabalhar a bola. A gente praticamente assistiu os caras jogar. Infelizmente, a gente saímos com um jogo grande, de detalhes, né? Quem erra menos sai vitorioso. E eles foram merecedores, erraram menos e se classificaram. Parabéns eles aí. Né? Mata-mata. E nossa equipe foi guerreira até o fim. Infelizmente, não conseguimos fazer o gol que surgiu, né? Mas aqui a equipe se comportou bem. A equipe deles também é uma equipe muito qualificada, uma equipe de tradição, como a seleção de Jussatuba e como o futebol. Um dos dois tinha que ganhar, infelizmente aconteceu para a gente sair do campeonato. Mas a gente continua com o projeto, né, de estar com a seleção no Interbairros. É uma equipe que os grandes do Interbairros, os grandes de São Luís, de zona rural. Então a gente não pode deixar as coisas no momento de pensar, de ver o projeto, nós vamos de mais próximo. E falar que a galera aí foi por merecer, só guerreirinho. E a gente botou o pé na bola, vai dividir, começamos a ganhar dividido e graças a Deus conseguimos sair com a vitória. A gente sabe que o jogo mata-mata de Interbairros não é fácil, mas graças a Deus conseguimos sair com a vitória e com a classificação. Tá aí a Copa Interbairros, a maior competição do futebol amador do estado do Maranhão. Léo, os próximos confrontos, como é que ficou definido? A Copa Interbairros não para, dia 2 de agosto agora, mais conhecido como próximo domingo, nós já temos os confrontos das quartas de finais, onde tem um confronto entre Dínamo de Iguaíba e Ferroviário, 10 horas lá no campo do Águia do Norte. E também nós teremos um confronto entre Operário e a equipe do Azulão, jogo que vai acontecer no campo do Kennedy, também 10 horas. Além desse confronto, nós teremos Resenha da Vila São José e a equipe do Santa Clara, jogo marcado lá para o campo do Veríssimo, 10 horas. E fechando a tarde, nós vamos ter os Passas e Juventus do Vinhais, jogo lá no Barrigão, lá no Recanto do Vinhais, a partir das 3 da tarde, lá com a cobertura total do futebol amador. Tá certo, tá aí, valeu, Léo, com as informações. Pessoal, esse final de semana eu viajei até a cidade Araioses, que viagem, viu? Fui com o JR Sports fazer a cobertura da final do futebol de areia que teve por lá. Quero agradecer ao Ezequiel França, agradecer ao Dada Coutinho, a recepção, o Chaguinhas que organiza.
eu transmiti a final da primeira Copa JP de Beach Soccer. E foi sensacional, foi a primeira experiência que eu tive com o Beach Soccer. E foi bacana demais. O Galácticos venceu o Bahia por 6-4 e conquistou o título da competição. O JR Sports preparou a matéria. Foi no ar. A primeira Copa JP de Beach Soccer chegou ao fim, no povoado João Pérez, em Araioses, com uma grande decisão. Uma partida bastante disputada, repleta de emoções e golaços. O Galácticos venceu o Bahia Resenha e conquistou o título da competição. A final foi marcada por muita intensidade dentro de campo e coroou uma campanha de destaque do campeão, encerrando com sucesso a primeira edição da Copa JP de Beach Soccer. Lá vem Caú, perto à direita, bateu, que defesa sensacional do... Quem abriu o placar logo no primeiro minuto foi o Bahia Resenha, com o Alan. E aos 5 minutos, em jogada individual, o Eduardo empata, deixando tudo igual no placar. E Thiago deixa mais uma vez o Bahia Resenha na frente, 2-1 no placar. Serei cobra falta, mete a bomba e deixa o jogo mais uma vez empatado, 2-2. E Tyson recebe a bola na frente com perfeição, dribla o goleiro e coloca a bola no fundo da rede, virando para a equipe do Galácticos. Jogada pela direita, a bola sobra para Byron, que deixa mais uma vez tudo igual no placar, 3-3. Raul faz jogada individual pelo lado direito, se livra da marcação, faz esse golaço, deixando mais uma vez o Galácticos na frente, 4-3. E mais uma vez Raul faz um golaço, 5-3 no placar para a equipe do Galácticos. E Gustavo diminui com esse golaço. Galácticos 5, Bayern 4. E Eduardo faz mais um. E que golaço, deixando mais uma vez a equipe do Galácticos na frente, 6-4 no placar. E não deu tempo para mais nada, e o Galácticos conquistou o título da primeira Copa JP de Beach Soccer no povoado João Pérez, em Araioses. Quero agradecer a Deus, né? Segundo minha equipe, que sem ela eu não seria artilheiro dessa competição. E eu tô muito feliz, glória a Deus, que a gente conseguiu o título nessa competição, a primeira competição aqui de Beach Soccer em João Pérez. E, cara, eu sou muito grato, só tenho que agradecer a Deus. Obrigado aí, eu também agradeço ali a todos, agradeço a organização por ter feito o convite e agradeço a todo mundo, aos meus jogadores. Pelo horário é muito difícil jogar esse tipo de competição. Se você não tiver um parteiro, não tiver filho de jogadores para você girar, rodar, acontece aí, a perna incha, não consegue. As competições aqui é feita só pela noite e quando a gente sube esse horário aí a gente sente dificuldade, né? A gente veio pro jogo pra final, a gente vem pra vencer, né? Ninguém gosta de perder final. Mas a gente sabe que o futebol ele tem dois lados, um vai perder e outro vai ganhar. Então hoje eu quero só agradecer o menino mesmo pelo esforço, que não foi fácil jogar esse campeonato. Conta dos outros campeonatos, a gente praticamente estava todo dia nessa arena aqui. E as condições hoje também pesou muito, porque a gente vem na sequência pesada. E para você chegar num jogo desse aqui de manhã, no sol de 9 horas, a gente sabe que não é fácil. Eu agradeço o nosso elenco, né, que é só de casa praticamente. Essa é a pata da casa, viu? Mas nós estamos de parabéns porque teve time aqui, os medalhão aqui, e nós conseguimos passar na semifinal, viu? Mas assim, nós fizemos o que pôde, agradecer a todos os jogadores, o pessoal que patrocinaram a gente aí, viu? E tá tudo certo. Dizer o quê? Sucesso desse, a gente só tem que agradecer, cara. Eu tô muito feliz por ter entregado aquilo que eu queria entregar. Eu tenho fé em Deus que o próximo ano vai ser melhor e quero contar com vocês novamente aqui. O maior prazer ter vocês. Levar o esporte de João Pérez para todo o Maranhão. Então, muito obrigado a toda você e a sua equipe, viu? Maxwell, em primeiro lugar, eu quero agradecer a confiança que Chaguinha tem o povo na cidade de Araioses. A gente sabe que é difícil fazer esporte sem apoio, mas a gente tem pessoas que olham, sabem o nosso esforço. Hoje, pra te ver, hoje a gente tem um time de alto nível, Sampaio Futsal, não temos quadra. E o que a gente precisa é apoio, tem muitos atletas aqui, ó. O que veio hoje? Já veio um evento, a semana toda de evento. Agradecer o grande Eurico, obrigado. Gilberto, presidente do Beach Soccer, por trazer a arena desse primeiro João Pérez. A gente vai tentar levar para nossa região dos Baixões, que é a região que a gente mora. É uma região que também é esquecida. Praticamente hoje a gente não tem uma competição realizada na nossa comunidade lá de Araioses, dos Baixões. A Bet Sport, do meu amigo Andrei lá de São Luís, é um cara do bem, um cara que ajudou nos troféus. Então é só gratificação. E a Band, através da sua pessoa Maxwell, é um cara que leva o futebol amador de alto nível. Ezequiel, um abraço. Deixa eu agradecer nominalmente aqui ao Ezequiel França, que foi o autor desse incentivo que nos levou até lá. O Dadá Coutinho, alô Dadá Coutinho, pai do Kelson do Dadá, vereador que também apoiou, vereador lá de Araioses. O Dadá Coutinho é o Dadá Show, um homem que é narrador, tem 25 anos narrando e me deu uma verdadeira aula com toda a humildade dele.
O Chaguinhas, que é o organizador, o João Mafre, ou Jamafre, da rádio CNN, me levou lá na rádio e isso me mostrou lá toda a estrutura da rádio, que bacana. Um abraço, turma. E o bar e restaurante Bombons, lá nas margens do rio Santa Rosa. Vou voltar em Araioses. Araioses é um celeiro de craques do beach soccer, é pertinho ali, 90, 100 quilômetros da cidade que é o Datinha, da cidade que é a Adriele, que é a cidade de Tutóia. Então aquela região toda é realmente um celeiro de craques. Parabéns, turma, muito obrigado. Primeira Copa JP, que é João Pérez, um povoado, digamos assim, a 6 quilômetros, 7 quilômetros da cidade de Araioses. Então valeu, turma, muito obrigado, que Deus abençoe o trabalho de vocês. Olha, o Sampaio vence o Campinas e fica uma vitória do título da LBF. Aprenda a ter as informações. A Bolívia querida confirmou favoritismo. Com o ginásio Costa Rodrigues lotado, o Sampaio Basquete venceu o Unimed Campinas por 70-52 pelo segundo jogo da final da LBF e ficou a uma vitória do tetracampeonato. E o jogo foi mais equilibrado do que o primeiro. As duas equipes começaram trocando cestas, atacando o garrafão e disputando cada posse de bola. O Campinas até tentava se manter vivo na partida, cavando faltas e aproveitando os lances livres. Do outro lado, o Sampaio cometia algumas faltas, mas logo assumiu o controle da partida. E quem chamou a responsabilidade foi a armadora Laís, com 2 bolas de 3 seguidas. Ela colocou o tricolor na frente. Enquanto isso, o Campinas tentava responder com Letícia Cesário e Taissa. No segundo quarto, as duas equipes cometeram alguns erros, mas o Sampaio foi se encontrando na partida. E o coletivo funcionou, a defesa apertou e a marcação tricolor abriu 10 pontos de vantagem, indo para o intervalo vencendo por 40-30. Na volta do intervalo, o Sampaio seguiu controlando as ações, uma defesa sufocante e um jogo mais físico, e com bom aproveitamento nas transições rápidas. E a Bolívia querida não deixou o Campinas reagir. Já no último quarto, o tricolor manteve o ritmo intenso, administrou a vantagem e confirmou a vitória por 70-52. E o destaque individual ficou para a Laís, eleita em MVP da partida. Terminou com 19 pontos, 4 rebotes e 2 assistências. Primeiro, obrigado. Eu tô muito contente pelo troféu de MVP, mas não por isso, eu acho que é pelo que o nosso time vem apresentando. Estou muito contente com a nossa equipe, hoje a gente fez um jogo extremamente fantástico. Com tudo que o Rodrigo colocou pra gente, acredito que a gente conseguiu levar pra quadra e fazer com excelência. Então estou muito, muito contente, a gente sabe que a gente tem que consertar a cada jogo. Como o Rodrigo fala pra gente, o nosso time está bem consciente disso. É uma série de 5 jogos. Pra gente, a nossa cabeça é essa. Estamos indo passo a passo, jogo a jogo. E se sair com mais uma vitória de lá, melhor ainda. Mas a gente está pensando cada jogo, então estou muito contente. E é isso. Agora a decisão segue para Campinas. O jogo 3 será na próxima sexta-feira, às 9 horas da noite. E se vencer, o Sampaio Basquete conquista o tão sonhado tetracampeonato da LBF. Mas se o Campinas reagir, a série segue viva e a decisão ainda pode voltar para São Luís. Valeu, Brenda, boa sorte ao Sampaio Correia. Vou fazer o intervalo comercial. Na volta tem a Copa da Integração, que nós estamos transmitindo diretamente de Rosário. Os atletas da Academia Pirâmide também. Valeu, Léo. Valeu, Max. Depois do intervalo eu conto isso tudo mais para você. Segura que eu volto já.
Ei, som. 1, 2, ei. Oi, som, ei. Tic, 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 tic. De mim pra lá. Primeiro quem vai falar primeiro? Quem define lá ele. Depois o Arthur Coelho. Depois Ellen. É Raíla aí? Ellen acabou não vindo. Não vindo, né? Beleza. O Benjamin é isso? E tem mais um? Renan Gabriel. Renan Gabriel, é isso? Foi o último que ela mandou. Renan Gabriel, que não veio aqui na lista. Aí tu só posiciona ele no lugar correto aqui pra 3? Renan Gabriel, é isso? Vê o posicionamento deles, que eu acho que aqui vai vazar na câmera 3. Acho que vocês vão um pouquinho pra lá, senhor. Todo mundo nessa parede aqui. Tiago aí aqui é o diretor. Pode ficar em mim aqui. Ninguém fica na frente do logo da voz, porque hoje é folga. Aí, tá bom. Ó, tá falando com a galera de casa nessa câmera 1 bem aqui, ó. Pode olhar pra cá. E toda vez que vocês estiverem falando, vocês vão estar aparecendo nessa câmera aqui, tá bom? Arrebenta. Pronto, eu só tenho uma pauta para chamar aqui, eu já vou para vocês. Tem tempo de sobra, aí tu me ajuda aí nessa introdução. A sequência tá certa? Não quero ler a sequência. Agora tá certo. Pedro, Arthur, Benjamin e Renan, tá certo? Tá? Não. Pedro, Arthur, Benjamin, Renan. Porque vai aparecer o nome deles embaixo lá, viu? É por isso que eles vão dessa hora. Fica bonitinho, pra eu não chamar Pedro de Renan. E as medalhas, tá tudo certinho? Rapaz, aí. Que inveja. Eu acho que eu contribuo aqui, mais aqui, né? Eu lembro da senhora. Da entrevista aqui. Ah, é? Cadê a dona Cida Leide? A minha assessora para as entrevistas da dona Cida Leide. E a senhora é mãe de quem aí? Tá certo. E tu também é medalhista? Rapaz, todo mundo aí é medalhista. Ainda tem tudo bem com a senhorita? Eu também lembro da senhora. 15 segundos eu vou entrar. Vou para a Copa da Integração e depois vou entrevista. O Roquinhos, estava viajando aí, foi de 2 dias. Eu vou dar um vídeo com você, vou mostrar aí para ver se ele transmitir. No YouTube, ao vivo. Eu sou meio maluco dessas coisas. Muito bem, já voltamos hoje no 15.1 apenas, mas amanhã vamos normalizar, vamos para o YouTube. Depois esse programa vai ser disponibilizado no YouTube, então fica tranquilo, tá bom? Agradecer a sua grande audiência. Ó pessoal, tá acontecendo a Copa da Integração Maranhense em Rosário. Uma etapa aconteceu lá na cidade de Grajaú e essa outra etapa, a partir das quartas até a semifinal, ou melhor, até a final, está acontecendo lá em Rosário. Nós estamos transmitindo, ela vai estar baqueada isso, assim, porque só ontem foram 4 jogos, hoje mais 2. No final de semana, 8 jogos que a gente transmitiu pelo JR Sports e o Telo Campos preparou um resumo para deixar você por dentro. Põe na tela. Pela Copa Integração Sub-20, as quartas de finais, o primeiro jogo do dia, a equipe do Grajaú enfrentou a equipe do HS, onde o Grajaú venceu por 1-0, por esse golzinho aí de falta marcado pelo atleta do Grajaú. Com a vitória por 1-0 sobre o HS, o Grajaú se classificou à semifinal da Copa Integração Sub-20. A segunda partida da manhã entre PAC e Motoclube, a equipe do Motoclube saiu na frente, converteu um gol de pênalti. Ariel marcou o gol da equipe do Motoclube. Só a equipe do PAC não desistiu, cresceu no jogo, partiu para cima, conseguiu uma penalidade, converteu o pênalti, conseguiu bater bem o jogador da equipe do PAC, empatou a partida, só que logo depois o PAC conseguiu o gol da virada. Em uma falha na marcação da equipe do Motoclube, o PAC conseguiu converter o segundo gol e a virada do jogo, assim se classificando para as semifinal da Copa Integração Sub-20 e indo enfrentar a equipe do Grajaú. LS Valen e Balsa se enfrentaram no primeiro jogo da tarde e no terceiro jogo do dia. A equipe do Balsa saiu na frente no placar ainda no início do jogo, só que o LS Valen, numa bola que foi na mão do jogador do Balsa, conseguiu um pênalti, converteu o pênalti bem,
conseguiu marcar o pênalti, depois conseguiu virar, depois marcou mais um e mais outro, até colocar 5-1 no placar, uma goleada de virada. A equipe do LS Valen garantiu a sua vitória e a sua classificação para a semifinal da Copa da Graça Sub-20 e ainda continua com o sonho de ir para a Copinha em pé. Já o Balsas, que foi derrotado, retorna para casa. Agora, no segundo jogo da tarde, no quarto jogo do dia, a gente teve os donos da casa, Rosário, enfrentando a equipe do Aldeias Altas de Caxias. Jogo que foi muito pegado até o final. A equipe do Rosário saiu na frente, a equipe do Aldeias Altas também partiu para cima, conseguiu diminuir o placar, foi em busca do empate, alguns lances bizarros que a gente teve na partida, mas a equipe do Rosário, jogando em casa com a apoio da sua torcida, conseguiu vencer o jogo por 3-2 e se classificou para a semifinal. Então, na semifinal a gente ficou com o confronto entre Grajaú e PAC, e a outra semifinal ficou entre LS e Valen, aqui de São Luís, contra os donos da casa, Rosário. E esses jogos acontecerão nessa quarta-feira em Rosário, no estádio Cerejão. Já já, e nós vamos lá acompanhar, claro, essa semifinal. Tem Rosário, uma final antecipada, ILS Valen, e tem também Pinheiro e Grajaú. Nós vamos transmitir Rosário e LS Valen pela TV do LS Valen, LS Valen TV, mas a outra partida entre Pinheiro e a equipe do Grajaú vai acontecer no JR Sports. Esse que fez aí a matéria é o Telo Campos, e ele está sendo o nosso comentarista / repórter, ele que entende tudo do futebol de base. Eu não estou tendo muito trabalho para as informações, só para narrar. Se você quiser acompanhar essa importante competição, lembrando que ela dá acesso à Copa São Paulo de Futebol Júnior, que acontece em janeiro do ano que vem. A outra vaga são 2 para o Maranhão, a outra já aconteceu via Campeonato Maranhense Sub-20, que foi vencido pela equipe do Juventude Samas. É o futebol acontecendo de base, você ligado com a gente. Pessoal, vamos receber aqui os atletas medalhistas. Eles estão aqui da Academia Pirâmide, comandada pelo do Egito, nosso mestre. Por favor, abra a câmera aqui para eu falar com essa galerinha que está por aqui. Vou falar nominalmente. Tá o Pedro Azevedo, o Arthur Coelho, o Benjamin Florencio e o Renan Gabriel. Eu começo pelo do Egito. Egito, muito obrigado. Essa é a terceira entrevista aqui, né? Valeu, cara. Obrigado pela disponibilidade. Boa tarde, Maxwell. Boa tarde a todos que acompanham a gente aí de casa. Queria mais uma vez agradecer pelo espaço cedido aqui pra gente estar apresentando o nosso trabalho, e pode... Tá certo. Vamos lá começar. Explica aí primeiro os feitos. São muitas medalhas. Aí eu vou começar a fazer uma pergunta para cada um dos nossos campeões. Hoje a gente trouxe alguns representantes aqui da nossa escola. Como a gente não tem um espaço muito grande, então a gente selecionou alguns. Selecionamos também alguns representantes femininos, só que acabou não dando para trazer. Mas faz o seguinte, você vai trazer aqui, por favor. Sim. Já agenda aí com a minha assessora para esses assuntos, que é a Serleneide. Certo. Indo daqui para lá, a gente tem o Renan Gabriel. Sim. É um dos meus primeiros alunos lá da Pirâmide. Está com a gente desde o início. Um atleta muito bom, sempre representou muito bem nas competições, muito dedicado nos treinos. Também o Benjamin já está com a gente também há uns 2 anos, o Arthur. E lá na ponta, o Pedro. Pedro também, que é um atleta bem... representa muito bem nas competições. Tem um jiu-jitsu muito para frente, muito limpo, muito bonito da gente assistir. Eu costumo falar que eu sou muito fã desses meninos aqui, e é isso. Vamos lá, Renan Gabriel, fala aí como é que tu conheceu o jiu-jitsu. Pega o microfone, fica à vontade, isso. Finge que tu tá numa luta que tu venceu, aí a coisa fica mais tranquila. Eu queria fazer um esporte. Certo. Minha mãe colocou no jiu-jitsu. E daí pra frente eu me acostumei e gostei do esporte. E agora eu sou um lutador, competidor, e já ganhei muitas medalhas. Tá certo. O Benjamin Florencio, é isso? Tá aqui do ladinho, tá com os troféus, as medalhas aí. Fala aí, campeão, como é que você entrou nesse esporte e qual foi a conquista mais importante até aqui? A minha conquista mais importante foi as medalhas, os troféus, mas o mais importante mesmo é o professor e o jiu-jitsu. Tá certo. Arthur Coelho, rapaz! Como é que você conheceu o jiu-jitsu, rapaz? Fala aí pra gente. Fala aí. Fala aí. Fica tranquilo. Não tem problema. Se não tiver, não tem problema. O importante é que tá aqui na tela. Eu vou passar aqui pro Pedro. Ô, Pedro, você tá aí com as medalhas. Como é que você entrou no jiu-jitsu? Como é que foi disputar? Fala aí pra gente. Foi um certo dia, tipo, a minha
Foi minha mãe e minha Sim. avó. Encosta lá no microfone pra ficar bonitinho. Minha mãe e minha avó, ela decidiram me botar no jiu-jitsu É. pra me aprender a me defender e não apanhar na rua. Não essas ficar coisas. vulnerável, e né? ter mais disciplina pra não ficar um menino desobediente e não entrar no mundo errado. Tá certo. Professor, e assim, o apanhado geral dos atletas, assim, quais são os próximos desafios, o que tem na agenda deles? Então, como a gente estou mostrando aqui, a gente está com o troféu aqui da última etapa do Circuito de Sim. Cidades, do Campeonato Maranhense. Onde a gente saiu campeão, já tem alguns anos, e a nossa equipe, a Gigo Jiu-Jitsu, é imbatível aí nas competições. A gente sempre está ganhando os melhores resultados por equipe. Agora, as nossas próximas competições em mente é dia 23 em Pindaré, né? Também pelo Circuito Maranhense de Jiu-Jitsu. E dia 30 em Urbano Santos. E hoje a gente já está abrindo aqui, para aproveitar aqui o espaço, para estar abrindo uma campanha para o próximo ano, para o ano de 2027, a gente levar esses meninos aqui e mais alguns representantes da Pirâmide Jiu-Jitsu para o brasileiro. A gente nenhum deles nunca participaram do brasileiro, a gente já lutou todas as etapas aqui do Maranhense, a gente luta em Fortaleza, luta em Teresina, mas ainda não chegamos a lutar o brasileiro, que é realizado em São Paulo. Sim. Então, hoje a gente vai estar abrindo a campanha já para o ano de 2027, para estar levando essas crianças para o brasileiro. E já queria também aqui fazer um convite, se você é empresário, pode patrocinar qualquer uma dessas crianças, pode patrocinar a equipe em si, entre em contato com a gente e a gente vai fazer a divulgação da logomarca de vocês, vai levar o nome de vocês por onde a gente for. Eu sei que você é um exemplo para eles, então você tem que andar meio que ali certinho para poder dar exemplo de tudo. Como é que é preparar essas crianças não só para serem atletas, mas também para ser um cidadão melhor, um cidadão a mais positivo na sociedade? Sim, como eu costumo falar, sempre que eu vou falar sobre isso com eles, eu gosto de falar, crianças, o professor de vocês não é um Deus, não sou 100% correto, como todo mundo eu tenho minhas falhas. Porém, eu tento ser o mais correto possível, principalmente para não deixar vir alguma coisa polêmica ao meu respeito. Eu me cuido muito quanto a isso e gosto de cobrar também nas minhas redes sociais, eu gosto de cobrar também essa mesma conduta de outros professores, até para a gente ter um esporte mais limpo, ter um esporte mais saudável, já que o nosso esporte, a gente prega muito isso, que é um esporte acolhedor, né? Então eu busco pregar muito isso, busco cobrar também bastante isso nas minhas redes sociais. E é isso, graças a Deus até hoje tenho aí um nome, uma reputação bem cuidada e pretendo continuar desse jeito. Duas perguntas para você, a partir de que idade a academia já recebe? E tem também um grupo de mães aí que ajuda bastante nessas viagens, né? Primeira pergunta, a gente tem turmas hoje a partir de 3 anos. A partir de 3 anos. A partir de 3 anos a gente já está recebendo. Idade limite não tem, até os 100 anos, se quiser treinar, a gente tem turma. Temos turmas exclusivas para a mulher. Certo. Mulher que não se sentir confortável em treinar junto na turma mista, a gente tem uma turma exclusiva para vocês. E as mães, você falou, são uma parte fundamental, sem elas não aconteceria, não consigo nem imaginar, não tem como imaginar, na verdade, o jiu-jitsu sem as mães. As crianças aqui refletem aqui apenas o cuidado das mães deles com eles, né? E com a escola em si, eu agradeço muito também o carinho delas, que elas têm com a escola, comigo, e é uma parceria muito boa, entende? Bento, alguém quer falar mais alguma coisa? Agradecer o papai, a mamãe, pode ficar à vontade. Eu queria. Pode ficar à vontade. Eu gostaria de agradecer a todos os meus familiares que sempre me apoiaram, nunca teve um tempo que eu queria desistir, mas eles me incentivaram a não desistir. E eu queria agradecer também ao meu professor, que tudo que eu sei é graças a ele. E a todos meus colegas de treino que me ajudam a evoluir cada dia mais. Vocês, alguém quer falar mais alguma coisa? Agradecer o papai, a mamãe, fica bem à vontade. Então tá bom, valeu, professor. Obrigado, Maxwell. Obrigado, TV Band. Tamo junto. Tá certo, do jeito. Volte sempre aqui, gente. Olha, muito obrigado pela audiência. Daqui a pouquinho já estamos saindo para Rosário. Daqui a pouquinho vamos transmitir as semifinais da Copa da Integração. Vem aí o Bora com muita informação nesse feriado. É com você, Odair. Obrigado, Max.